Porque quando eu uno esse ímã a esse parafuso, ele gruda. E quando eu tento, por exemplo, unir essa forminha, não rola atração. Por que essa parte metálica conduz a eletricidade e essa não conduz? Essas e outras perguntas a gente responde no vídeo de hoje, cujo tema é propriedades físicas da matéria. Olá, bem-vindo ao canal Mais Ciências. Eu sou Rafaela Lima, professora de Ciências e Biologia, e aqui é o lugar para quem gosta de ciências, curiosidades, dicas, aulas, você encontra por aqui. O nosso tema hoje é propriedades físicas da matéria. E eu comecei o nosso vídeo já lançando aí algumas perguntas, alguns desafios. Porque quando a gente olha o nosso ambiente ao redor, as coisas ao nosso redor, a gente vê que elas são formadas por materiais diferentes. E nem todos eles se comportam da mesma forma. Como eu te mostrei na abertura, algumas coisas, alguns metais são atraídos por ímãs e outros não são. A gente tem propriedades diferentes, características diferentes. Então, quando eu falo de propriedades físicas da matéria, eu estou me referindo a características peculiares que cada material tem. Quando eu falo matéria, você, que é um estudante, diz assim, matéria, eu estou com matéria acumulada, eu perdi essa matéria, não é a isso que eu estou me referindo. Quando eu falo matéria, esse é um termo científico, é um termo da física, uma das áreas aí da ciência, que se refere a tudo, qualquer coisa, tudo que ocupa lugar no espaço, eu posso chamar de matéria. Então assim, a estrela tem matéria, você tem matéria, o ar tem matéria, plástico, tudo é matéria. Então, essas diferentes matérias têm diferentes características peculiares, diferentes propriedades físicas. Vamos conhecer um pouco de cada uma dessas propriedades, mas antes, você já me segue nas redes sociais? @maiscienciasrafaela. No Instagram, no TikTok, você vai curtir ciências de formas diferentes, com resumos, com vídeos, com curiosidades. Então, vamos aproveitar e aprender ciências de diferentes formas nas diferentes plataformas. Então, se inscreva, @maiscienciasrafaela. Mas a primeira propriedade que eu quero falar com você é uma que às vezes os alunos ficam assim meio confusos. Densidade. Cada material tem uma densidade diferente. Sabe quando vão fazer a sua mãe, alguém da sua família, ou até você, vai fazer ali aquele macarrão? Você coloca água, coloca o óleo. Dá aquela mexidinha ali, né? Bota o sal também, né? Pra poder, quando ferver, você colocar o seu macarrão. Você repara que o óleo, parece que ele fica sempre ali por cima. O óleo não afunda, ele fica ali por cima. Por quê? Se deve a uma propriedade dele. A densidade dele é menor do que a densidade da água. Quando eu coloco, por exemplo, se eu jogar ali, né, minha colherzinha que eu mexi ali, caiu lá dentro. Se ela for uma colher de metal, ela afunda. Por quê? Porque o material, ele é mais denso. O que é mais denso, então, ele estando ali num líquido menos denso, ele tende a afundar. E o que é menos denso tende a estar em cima. Assim, tá, então entendi que algumas coisas são mais densas, outras são menos densas. Mas densidade, assim... Quando eu falo de densidade, estou me referindo a uma propriedade que envolve massa e volume. Quando eu falo de massa, eu estou falando de quantidade de matéria. Então, algumas coisas, alguns materiais, ele tem uma quantidade de matéria, maior quantidade. Ele tem mais massa. Enquanto outros têm menos massa. E aí, ele fica menos denso. E tem uma relação com volume também. Alguns vão ocupar um volume muito grande, outros vão ocupar um volume pequeno. Um exemplo para você. Eu falo, olha, eu tenho aqui 1 quilo de ferro e 1 quilo de algodão. Você pensa, pô, 1 quilo é igual, né? Agora, o volume vai ser o mesmo? 1 quilo de ferro pode ser que esteja assim, ó, compacto numa caixa. 1 quilo de algodão vai estar assim, um troço gigantesco, algodão pra caramba. Porque a massa, a densidade desse algodão vai ser muito menor do que a densidade desse metal. Sacou? Então tem um experimento muito legal onde é possível você fazer uma torre de líquidos
colocando ali diferentes líquidos com densidades diferentes. E eles não se misturam, cada um ocupa uma posição de acordo com a sua densidade. Então quem é menos denso fica em cima, quem é mais denso fica embaixo. Dá uma olhada nessa imagem. Você vê aí que nessa mistura tem mel, tem sabão, tem água com um corantezinho, tem azeite, tem álcool. Tá vendo que o álcool é o que tem menor densidade? Ele fica lá em cima, ele não afunda não. Enquanto o mel, que ele é mais denso, tem maior quantidade de matéria, ele vai descendo e fica lá no fundo. Viu aí? Outra propriedade é a resistência ou tenacidade. É a capacidade de resistir a impactos, a quedas que alguns materiais têm maior que outros. Então, por exemplo, estou aqui com uma ripinha de madeira. Ó, quebrou. Ela tem alguma resistência? Tem, ela resistiu. Porém, agora eu consigo fazer a mesma coisa com esse parafuso? Não consigo. Ele tem uma resistência, uma maior tenacidade. Então, de acordo com a demanda que a gente tem na nossa vida, a gente vai utilizar materiais com tenacidades ou resistências diferentes. E estou aqui em minhas mãos com elastiquinho de cabelo, um clássico elastiquinho da minha filha Lulu. Qual propriedade que o elástico tem? Elasticidade. Ah, agora eu entendi! O que é ter elasticidade? É a capacidade de sofrer uma alteração, mas de voltar ao seu estado inicial. Então, há uma elasticidade. Aqui, ó, nos meus cachinhos, temos uma elasticidade. Ó, olha a diferença de tamanho. Opa, voltou. Tem elasticidade. Agora, em alguns outros materiais, às vezes tem um pouco de elasticidade ou quase não tem. Então, materiais têm elasticidade diferente. É uma outra propriedade. Capacidade, então, de alterar a sua extensão e voltar ao estado inicial. E na abertura, eu mostrei para você o parafuso. Mostrei um iminho aqui, um imã. Ó, olha como é super... Opa! Ele vai com tudo, né? Magnetismo. Alguns materiais têm o magnetismo, têm a capacidade de ser atraído por alguns tipos de materiais que chamamos de ímãs, bem como de atraí-lo. Então, materiais que contenham ferro, algumas aço comum também tem capacidade, mas posso dizer que todo metal é atraído por ímã? Ó, chega, agarra com força, né? Como eu mostrei para você na abertura, mostrando aquela tampinha, né, aquela forminha, ó, não rola, né, de um alumínio não rola. Esse parafuso aqui, que é um aço comum, magnetismo é uma outra propriedade física da matéria. E eu também te mostrei na abertura essa raquete. Não sei se tem aí na sua cidade, se você usa na sua casa, é uma raquete para matar mosquito. Tem aqui, ó, vamos ligar. Tá passando aqui eletricidade. Ó, tem que dar uma olhadinha. Ui, eu mesmo me assusto. Eu me assusto com esse barulho, gente. Ai, que nervoso que me dá. Ai! Essa grade aqui é uma grade de metal. E ela tem uma capacidade, uma propriedade física que é a condutibilidade. É a capacidade de conduzir elétrons, que está justamente levando aí uma eletricidade. Ela é carregada, né? Coloca na tomada para carregar. Você vê, quando eu ligo ela aqui está conduzindo eletricidade. Mas nesse entorno, nesse material, não. Então, esse material ele é um bom condutor, enquanto esse plástico aqui, esse tipo de plástico, ele não é um bom condutor. Então, a condutibilidade é uma outra propriedade da matéria, que aqui a gente vê que alguns metais têm, né? Alguns, por exemplo, fios. Os fios que a gente tem na nossa casa. No interior deles, muitos deles têm cobre. O cobre é um bom condutor, tem uma boa condutibilidade. E eu falei condutibilidade de eletricidade, mas pensa também que essa condutibilidade se refere a uma condutibilidade de temperatura térmica, capacidade de transportar, de levar aí essa agitação dessas moléculas, transportar esse calor, que é justamente uma energia em trânsito. Então, alguns materiais eles são mais condutíveis, então eles transmitem com maior facilidade esse calor, enquanto outros não, são chamados isolantes térmicos. Então, muito comum, estou aqui com um lápis de madeira, alguns tipos de utensílios de cozinha que tem algumas madeiras ou silicone, alguns tipos de materiais que a gente vai mexer na panela, o metal vai se aquecer e aquele cabo não vai. Por quê?
devido justamente a esse material que não aquece ser de baixa condutibilidade. Então, alguns são bons condutores, outros são maus condutores. Cada um cumprindo uma missão aí na nossa vida. Viu aí? Outra propriedade da matéria. E eu tô aqui na minha mão com um giz para falar de uma outra propriedade física da matéria, que é a dureza. Assim, dureza? Algo que é duro? Não é bem isso. Na verdade, quanto maior a dureza de um material, menos capacidade ele tem de ser riscado, de sofrer ação. O giz, eu tô aqui com um clipe, ou seja, é um material muito forte. Ó. Tá vendo que tá caindo até um pozinho? A dureza do giz, ela não é tão grande. Quem aqui tem maior dureza entre esse e esse? Esse que riscou é o que tem a maior dureza. Então há até uma escala de dureza, porque alguns materiais, por exemplo, quem é o que tá nível hard aí no topo dessa escala da dureza? Diamante. Ele risca todo mundo e não é riscado por ninguém. Enquanto outros, tipo, como o material aqui, o talco, até a unha risca. Então, se eu fosse comparar entre a dureza desse material e da minha pele, quem tem maior dureza? Ele, né? Porque ele consegue riscar minha pele e o contrário não. Um material que tem uma dureza bem baixa, que a gente super usa, é justamente o grafite. A gente usa para escrever, grafite de lapiseira, de lápis. Ou seja, ele se deixa facilmente riscar. Então, dureza, ela é uma propriedade física. E dá uma olhadinha nessa escala. Tá vendo aí que essa galera que tá no topo ali, tipo talco, gesso, calcite, eles têm uma dureza menor. Até a unha risca um talco, risca o gesso, né? A fluorite, a apatite, uma moeda de cobre, um vidro consegue riscar. Agora eu vou descendo, repara lá embaixo, 8, topázio, diamante, não é fácil riscá-los. Eles sim são utilizados para riscar. Inclusive, as lâminas, justamente para corte de vidro, tem a ponta de diamante. Diamante artificial, mas diamante. Outra propriedade que eu posso apontar para você é o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Quando eu falo de ponto de fusão, é aquela temperatura em que aquele produto, aquele material, ele vai do estado sólido para o estado líquido. Então, por exemplo, para a água, 0 grau é esse ponto, onde passou ali dessa transição ali, que ela vai do sólido para o líquido. Enquanto outros, por exemplo, no caso do ouro, o ouro, para ir de sólido para líquido ou de líquido para sólido, um ponto de fusão é justamente esse momento, precisa de 1064 graus Celsius, ou seja, mais de 1000 graus. A gente a 100 graus já é muito, imagina 1000. Para o ponto de fusão do ouro, é esse aí. Enquanto o ponto de fusão, por exemplo, do nitrogênio, já vai ser a menos 210. Olha que diferença, menos 210. Então repare, cada produto, cada material vai ter o seu ponto de fusão, onde ele vai do sólido para o líquido ou do líquido para o sólido. E temos também uma outra propriedade relacionada que é o ponto de ebulição. O ponto de ebulição é o ponto em que o material, em que aquela substância, aquele produto, ele vai do líquido para o gasoso. Sabe quando você bota ali a tua água para ferver? Aqui, qual a temperatura que essa água ela ferve, que ela começa a ir do líquido para o gás? A 100 graus Celsius. É o ponto de ebulição da água. Se eu for comparar com metal, por exemplo, com ferro, o ponto de ebulição dele, ou seja, para ele ir do líquido para o gasoso, 2861 graus Celsius. É muito, 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 muito quente. Então, cada substância, outras vão ter menos que água. Por exemplo, o álcool, o ponto de ebulição é menor ainda que da água. E a gente vê isso muito fácil, né? A gente coloca a água, o álcool ali, rapidamente, ele está indo embora, além, né, da sua volatilidade, também tem a ver com o seu ponto de ebulição. Então, pegou ponto de fusão, ponto de ebulição, tranquilo, né? E eu vou falar mais uma propriedade da água, mas eu quero saber se você está curtindo essa aula, está aprendendo, está sendo legal? Então, quem sabe é a oportunidade de você retribuir o carinho que eu estou dando a você, fornecendo essa aula gratuitamente, clicando aqui no coraçãozinho do Valeu Demais, me dando um Valeu Demais, uma contribuição de qualquer valor, onde você está retribuindo de forma monetária ao meu trabalho. Então, clica aí no Valeu Demais, escolhe um valorzinho e contribua aí com o trabalho da professora Rafaela. E a última propriedade que eu quero falar é o calor específico. O calor específico é a quantidade de calor necessária para ser fornecida em 1 grama de algum material para aumentar essa temperatura em 1 grau. Então, tem ali 1 graminha de água.
eu tenho que colocar uma quantidade de calor para essa temperatura aumentar. E 1 grauzinho. Se eu botar mais calor, mais 1 grau, 2. Mas o calor específico se refere à capacidade, então, de aumentar em 1 grau Celsius 1 grama desse material. A água tem um alto calor específico, então não é tão fácil assim esquentar a água, fazer com que ela entre em ebulição, que ela vá para o gasoso. Ainda bem, né? Porque nós temos 70% de água no nosso corpo. O planeta Terra é quase o planeta água, de tanta água que ele tem. Isso é muito importante para manter as temperaturas, o alto calor específico da água. Não é qualquer calorzinho que a água vai subindo e vai embora, não. O calor específico da água, ele é alto. É de 1 caloria-grama. Se eu fosse comparar, por exemplo, com a areia, o calor específico da água é de 0,2 caloria-grama. Ou seja, é muito menor do que o da água. Então você vê que é bem facinho esquentar a areia, aumentar a temperatura dessa areia do que da água, não é isso? Só ir na praia que a gente vive bem essa emoção, né? Correndo com o pé queimando na areia. Olha essa tabelinha de calor específico. Tem aí, ó, por exemplo, da acetona 0,52. Olha do cobre 0,09. É um calor específico muito menor do que da água. Olha do etanol 0,59. Olha do ferro 0,11. Então você está vendo que cada material tem o seu calor específico diferente. E assim a gente caminhou pelas diferentes propriedades físicas da matéria. Você pode entender e conhecer um pouquinho de cada uma delas e aí no seu cotidiano você vai conseguindo observar e ver as diferenças entre as propriedades físicas dos materiais ao seu redor. E assim nós fechamos a nossa aula de hoje. Foi um prazer ter você por aqui. Se inscreva nesse canal, me siga nas redes sociais e até a próxima aula. Tchauzinho!